Fala pessoal! Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, você que está acompanhando aqui a nossa série de dicas. E a pergunta é a seguinte: os atos praticados por pessoa não inscrita na OAB são considerados nulos? Olha na tela! Os atos privativos praticados por pessoa não inscrita na OAB, eles são nulos? Como assim, professora? Por exemplo, um bacharel em direito recém-formado, ainda não passou no exame de ordem, ele resolveu, por exemplo, ajudar a tia dele em um caso específico e foi lá no Poder Judiciário, fez uma ação muito simples e foi ali no Juizado Especial resolver essa demanda. A pergunta é, essa pessoa, João, que é o sobrinho da tia, ele não é advogado. Então ele pode praticar um ato privativo? Claro que não. Todos os atos realizados por pessoa não inscrita na OAB são nulos. E trata de uma nulidade absoluta. Aqui não importa se aquela pessoa agiu de má fé ou de boa fé, não importa. Qualquer que seja a intenção, boa ou não, torna-se nulo aquele ato. E eu quero destacar o seguinte para vocês. Como o nosso estudo ele é com base na legislação, não tem como a gente aprofundar muito e ir além do que está na lei. Como assim, professora? Ainda não tivemos interpretação pelo conselho ou situações de caso prático para que a gente possa aprofundar na prova do exame de ordem. Se fosse, por exemplo, a minha disciplina na segunda fase, aí a gente poderia até bolar umas situações nos casos práticos. Aqui não é o caso. Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa não inscrita na OAB entrou com uma ação judicial, essa ação judicial ela deu provimento, transitou em julgado, encerrou e acabou. Só que aí uma das partes, a outra parte contrária, percebeu que aquela pessoa não é advogada, que ela inventou um número qualquer. Gente, aquele caso que foi encerrado, que já acabou, vai ter que ser resolvido porque as partes deverão voltar ao estado que iniciou aquele processo, o estado que eles se encontravam. Então, cuidado, não queira prolongar, aprofundar a ética profissional e querer criar situações. Que situações hipotéticas serão resolvidas pelo judiciário e não tem nenhuma unanimidade, né? Nós não temos um caso prático para analisar na minha matéria. Então, resumindo na nossa dica, os atos praticados por pessoa não inscrita na OAB são nulos e uma nulidade absoluta. Olha no quadro comigo rapidinho a remissão legal. São nulos os atos privativos de advogados por pessoa não inscrita na OAB e, atenção, sem prejuízo da sanção civil, penal e administrativa. Galera, olha aqui, vem aqui comigo. Quando eu falo que é uma nulidade absoluta e que não tem prejuízo de sanção, significa dizer o seguinte: se eu tenho uma pessoa que cometeu um ato privativo, mas que não é advogado, ela não pode ser punida disciplinamente pela OAB. Se eu tenho um sujeito que não é advogado, que não tem vínculo com a OAB não pode aplicar uma sanção de censura, suspensão ou exclusão. Porque a infração disciplinar ela só pode ser aplicada a quem ali está envolvido ou que tem vínculo com a instituição, que de fato não é o caso. Por isso que o enunciado diz, sem prejuízo da sanção civil, penal ou administrativa. Então, mesmo que a OAB não possa punir no âmbito disciplinar, ela pode ajuizar uma ação de reparação destes prejuízos. Tá? E vamos um pouquinho mais à frente. Eu falei de pessoa não inscrita. E aí diz lá o parágrafo único, olha na tela. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer a atividade incompatível com a advocacia. Então, aquele advogado que temporariamente não pode exercer a atividade, caso ele exerça, aqueles atos são considerados nulos. Calma, professora, vamos devagar. Bora lá, vamos revisar. Primeiro, pessoa não inscrita, o ato é nulo. Agora, o advogado que sofreu algum impedimento, suspensão,
licenciamento, também, se cometer o ato durante a suspensão, durante este impedimento, aqueles atos são considerados nulos, mesmo sendo um advogado, tá bom? Sempre cai na sua prova impedimento, um afastamento, seja temporário ou definitivo, o advogado não pode exercer a advocacia enquanto permanecer nesse estado, tá bom? Artigo cumprido no quadro, artigo 4º, parágrafo único do Estatuto da Advocacia da OAB. Deixa anotado, faça remissão no seu material. Esse é o objetivo das nossas dicas. Revisar, falar, comentar no nosso material e aí no dia da sua prova você ter todo o mapa e sabendo também aqui os exemplos e os casos práticos, de modo que você compreenda a matéria, sai do lado teórico e passe a visualizar também na prática. Tá bom? Então, bons estudos para você que está me assistindo. Não perca a nossa série, participe, comente, divulgue com os amigos e, mais do que nunca, aprenda bastante, que esse aqui é o nosso objetivo. Até mais, pessoal!